São João. Junho, lembra o quê? Lembra o nosso forró nordestino, 8º ano. Mês de muita fartura, onde tiver comidas típicas nordestinas, o nosso querido amado São João, ouvindo essa beleza, bela melodia, Flávio José, dizendo que quem é você que vai brincar na primavera? As flores lindas que eu ganhei, meus verão. Oh, meu pai! São João, 8º ano, nossa aula 15 começa assim, embalada ao som do grande cantor nordestino. Não encontrei, não. Professora Bernadette Souza, começando a nossa aula de geografia. Tu que eu tirei leite de pedra, para vocês não chorar. Oh, tempo bom, muito bom, friozinho gostoso. Macambira, quem é você para me chamar, meu manguzá? A cantoria tá boa. Comecei a nossa aula maravilhosamente bem. Não foi não, 8º ano. Mas a gente tem a nossa aula 15, começando aí, Geografia pela EducaPE, com os desafios relacionados à gestão de comercialização da água. Eu sou a professora Bernadette de Souza. Sejam muito bem-vindos, meus anjos. Bora lá? Água. Ai, meu Deus, é essencial a água para nós, seres humanos, para o consumo tanto humano como animal. Por quê? Porque a nossa água potável ela é tratada adequadamente para nós, seres humanos e animais, livre de qualquer tipo de micro-organismos, sólidos em suspensão e substâncias tóxicas, que causam contaminação e doenças, né? Bom, isso na prática deveria ser assim, desse jeito, água potável, bastante limpa, mas infelizmente em muitos lugares só tem o nome de potável, porque infelizmente ela está contaminada em alguns cantos, alguns lugares, porque essa água potável ela é boa para o consumo, porque ela não vai causar nenhum risco à saúde e é agradável aos sentidos, mas em muitos lugares temos uma escassez dessa própria água, infelizmente, e quando tem, ela está numa situação não muito boa, não limpa, não apresentável para a nossa saúde. Por quê? Vê só, gente. A gente, apesar de mais 70% da nossa superfície da Terra ser coberta por água, menos de 1% ela é própria para o nosso consumo. Porque o restante dela, meus amores, temos águas, bastante, mas são águas de mares e oceanos, que é uma água salgada. E a doce a gente só tem 3%, imagina. Infelizmente, é isso mesmo, meus anjos. Quase 4 bilhões de pessoas têm acesso à água encanada, enquanto as outras 2,3 bilhões têm acesso a poços d'água ou torneiras públicas. E 1,8 bilhões de pessoas usam fontes de água não potável que podem estar contaminadas por coliformes fecais ou fezes, tá? E isso pode trazer o quê? Resultar diversas infecções intestinais, tais como a cólera e a febre tifoide, entre outras coisas. Infelizmente, há muitos lugares com esse tipo de água. Infelizmente. No entanto, em 2017 para cá, gente, a Organização Mundial da Saúde, em seu relatório do Programa Monitoramento Conjunto de 2017, feito em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, afirmou que o nosso número de pessoas sem acesso à água potável subiu para cerca de 2,1 bilhões ainda no ano 2015 e para cá, né, gente? Então, o que isso acontece? Água, ela é essencial para a vida. Ela é a quantidade de água necessária para cada um de nós ingerir, gente, vai variando, dependendo das atividades físicas, as condições de saúde, a de idade e também dos vários fatores ambientais, né, gente? Como já falei, tem lugares que é tão escassas que muita gente passa com pouquíssima quantidade de água. E tem lugares que tem bastante e com isso o povo fica estragando mesmo, não tem outra palavra, né? Sem ter aquele cuidado de ter uma reserva, de guardar para o futuro, né? Há 19 anos, se celebra aqui no Brasil, dia 22 de março, o Dia Mundial da Água. Entretanto,
Essa ameaça da escassez, como eu já tenho falado, de números alarmantes sobre acerca do recurso hídrico, há pouco a se comemorar nessa data, gente. Entre os principais desafios da gestão de recursos hídricos, incluem ainda o acesso e a distribuição igualitária da água, a proteção e a reutilização dos rios e proteções das matas ciliares, que elas são ameaçadas com o novo Código Florestal a ser votado no Congresso. Então, tem aí, meu Deus, coisa maravilhosa, né? A água, um copo d'água cheio. Quantas pessoas têm e não dão valor? E quantas necessitam dar valor e não têm? Infelizmente, né? Mais outras cidades com água límpida que deveria ser, mas muitos lugares não são tão límpadas assim. Por ter uma ideia, gente, vê só, 1 bilhão de pessoas não tem um copo de água limpa para beber. Embora o objetivo do desenvolvimento do milênio, que é a ODM, ter acesso à água potável, tinha que ser atingida, mas não está, gente, não há. Nos últimos 2 anos, a situação de pessoas nas ruas, imagina como é a situação de higiene nessa pandemia, como foi, como está sendo, com a falta de recursos e estrutura. Porque na rua você vai depender de algum banheiro público, de algum lugar para fazer suas necessidades e de higiene. Imagina, não tem dinheiro para nada em comprar água. Gente, porque apesar do país possuir 12% da água superficial doce do mundo, a grandeza do nosso território brasileiro vai dificultar muito essa distribuição igualitária do recurso. Por quê? Tem escassez no sertão nordestino e tem abundância em outras regiões, né, gente? Uma distribuição de água é um tipo de comércio que recebe do fabricante, uma distribuidora de água é um tipo de comércio que recebe do fabricante o produto engarrafado, tudo bonitinho lá, né? Geralmente em galões plásticos de 20 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml, 1 ml, 500 ml ou 250 ml. Tudo isso podendo conter variações. O 1 ml é litros e mililitros, tá? Além disso, outro desafio enfrentado é a ausência de esgotamento sanitário, gente. Embora seja um direito básico, pouco mais de 40% da população brasileira ainda não tem acesso à rede de esgoto. No mundo, quase 5.000 crianças morrem diariamente por doenças relacionadas a quê? A qualidade de água e falta do saneamento básico. Além disso, meus amores, a cada 1.000 litros de águas utilizados, 10.000 são poluídos, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, gente? E a poluição, gente, é o principal problema dos rios urbanos, embora não seja o único, tá? Um levantamento divulgado pela Fundação da SOS Mata Atlântica avaliou os nossos 49.000 rios em 11 estados brasileiros. Nenhum dos rios, gente, avaliado de janeiro de 2011 até 2012, obteve resultado satisfatório. Isso foi no passado, imagine agora no presente, onde tem muito mais poluição do meio ambiente, dos acontecimentos naturais, que foram deslizamentos de barreiras, essas coisas, e com isso também polui as águas do rio, polui os lençóis freáticos. Então, tudo isso, meus amores, faz com que aumente mais a poluição dos nossos rios urbanos e os mais afastados. Olha aí o que eu queria dizer também, o lixo, que a própria comunidade, às vezes, reclama tanto das instituições públicas, mas muitos desses problemas que ocasionam também é da população. A população tem certa culpa. Por quê? Joga sofá, joga geladeira, joga coisa nos rios, gente. Garrafas PET, como vocês estão vendo aí, são inúmeras, são milhares. Não estou defendendo, mas limpeza aqui. No dia seguinte, está lá. Não jogue lixo numa esquina qualquer da sua rua, da comunidade, de algum espaço geográfico. Mas no dia seguinte está lá novamente cheio. O lixeiro passa de noite, cheio passa de dia, mas poucas horas depois vai estar cheio de sacos de lixo novamente. E isso, vem cachorro de rua, vem gente, tudinho, espalha cada vez mais. E vai para onde? Quando acontece uma chuvinha aqui, acolá, uma maré alta, vai escorrendo para os bueiros, vai entupindo os bueiros, e acontece isso aí, certo? Poluição da África, gente, quando tem pessoas que têm abundância, outras têm com escassez imensa. E com isso traz muita cólera, muita febre, muita coisa, muitas doenças
que podia ser evitada com simples higienização, se tivesse estrutura de água adequada, né? A gravidade da situação piorou muito. Especialistas em política ambiental e das águas que decretaram em muitos lugares o fim dos rios, porque se estima cada dia a morte silenciosa dos nossos rios. É muito ruim de se ouvir isso, gente. Tem rios que já estão mortos. O processo de urbanização das grandes cidades é predatório? É sim. Então, o processo é muito bom, mas se viesse com desenvolvimento sustentável atrelado a ele, era perfeito, porque tentava amenizar essas grandes situações de morte silenciosa em vários cantos do nosso país, ou do nosso mundo, né? O quadro pode piorar ainda mais, porque é aprovado o Código Florestal, né, do Senado, que foi e tal, é alvo de muita negociação política, 30 metros de mata ciliar em rios com até 10 metros de largura será reduzida pela metade para 15. Gente, isso é um absurdo, gente. Tem lugares que o rio era tão extenso, largos, mas questão da falta de estrutura de moradia, muita gente vai se colocando aos lados dos rios, chamados de ribeirinhos, ou as palafitas. E com isso, quando chove demais, quando a maré sobe, acontece vários desastres, né? Vamos lá. Nas zonas urbanas, as faixas mínimas de vegetação ao longo do rio ficará a critério da decisão dos planos diretores e leis estaduais do uso do solo. A redução foi criticada pela Agência Nacional das Águas, tendo ainda os comitês das bacias hidrográficas apresentando uma moção contra a proposta. Mas tudo isso, gente, porque você sabia que a nossa água mineral é bem mineral, mas por haver consumo humano, ela é classificada como alimento? Por que alimento? Porque ele é sujeito à fiscalização por órgão da saúde, tem um dispositivo legal que rege, que é o Código das Águas Minerais, desde 1945, e a resolução do CNRH, número 76, de 16 de outubro de 2007. Essa última estabeleceu as diretrizes gerais para integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas e potáveis, de mesa ou destinada a fins balneários. Então, gente, vocês sabiam que a nossa água, ela também é de consumo, alimento? Sim, claro. Ainda tem uma fiscalização de vários órgãos, né? Fiscaliza aqui no Brasil. Temos a Agência Nacional de Mineração, subordinada ao Ministério de Minas e Energias, ANM ou /MME, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, subordinado às Minas e Meio Ambiente, CNRH/MMA, e ainda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, subordinada ao Ministério da Saúde, a Anvisa/MS. Tá bom, meus amores? Tudo isso, a fiscalização, tem uma função específica, porque cada órgão desse tem a sua função específica. A gestão e fiscalização da água da fonte cabe à ANM, em articulação com o CNRH. E a fiscalização da água engarrafada cabe a quem? A Anvisa, né? Aí tá aqui o símbolozinho, a garrafinha, a ANM, a Anvisa e CNH. São os 3 fatores da nossa água, da fiscalização. E as águas subterrâneas? Classificada como minerais ou potáveis de mesa é a ANM, a qual, com a finalidade disciplinar e uniformizar os procedimentos que ortoga e fiscalização das concessões da água mineral, e emitiu a portaria número 374/1 de outubro de 2009. Norma técnica de 001/2009 significa que as especificações técnicas para aproveitamento das águas minerais e potável de mesa, certo? Água mineral, que é aquela que a gente consome agora mesmo. Estou morrendo de vontade de tomar água, mas eu não posso parar para dar água, porque nossa gargantinha já está seca. Mas ela é muito importante, por quê? Ela é engarrafada para o consumo humano, tá? Transformada em alimento, e como tal, ela tem a fiscalização da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, e pelas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, o Estado ou os municípios, que através das resoluções RDC 274 e a Instrução de Normativa número 60 de 2019 da Anvisa. Pera, prof, é muita nomenclatura, é muito isso, aquilo outro.
Mas, meus amores, com cuidado, com calma, tudo isso são os artigos, está dentro da nossa lei, porque é um tipo de fiscalização que deveria ser mais rígidas em vários lugares. Infelizmente, não. De vez em quando acontece. Um problema de febre tal, de coisa color tal, porque está fazendo engarrafamento d'água, garrafando água com alguns fezes, tão poluídas. Então, não está tão limpinha assim essa água mineral que a gente, engarrafada, que a gente consome, né, gente? Porque o nosso alimento está meio poluído. Então, se não tivesse essas fiscalizações, poderia ter coisas maiores ainda, né? Regulamentação. RDC 274/2005, que aprova o regulamento técnico para as águas envasadas e gelo. Envasadas, gente, são os garrafões d'água, tá? E RDC 331 de 2019 estabelece os padrões microbiológicos para o alimento, certo? E a Anvisa ainda, ela define a água mineral natural como sendo a água obtida diretamente de fontes naturais, que deveria ser, né? Ou por extração de águas subterrâneas. Ela é caracterizada pelo conteúdo definido e constante determinado pelos sais minerais, oligolimentos, professora, oligolimentos e outros constituintes, considerando as flutuações naturais. Poxa, prof, tudo isso, a nossa água mineral natural, a Anvisa define assim, a Anvisa define assim. Por quê? Porque dentro da nossa água tem sais minerais, tem oligoelementos e outros constituintes que vão dar flutuações naturais à nossa água, gente. E essa água natural, como sendo a água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de água subterrânea, ela é caracterizada conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, só com níveis mais inferiores aos mínimos estabelecidos para a água mineral natural. E o conteúdo dos constituintes pode ter flutuações naturais. Veja a diferença de uma água passada pela Anvisa, processada, água mineral engarrafada, envasada, tudo isso é diferente da água natural, que tem os seus elementos naturais com condições inferiores, né? Menores, por isso que tem mais problema de poder dar errado, tá certo, meus amores? De ser contaminada, infelizmente. Anjos do 8º ano, vocês sabiam que cerca de 12% da disponibilidade da nossa água doce do planeta no nosso território brasileiro, enquanto a região norte concentra aproximadamente 80% da água disponível, regiões próximas ao Oceano Atlântico, elas possuem menos de 3% de recursos hídricos do país. Sabiam disso, meus amores? Fique sabendo agora. Ainda vocês sabiam que o nosso saneamento, que é um conjunto de medidas, visa preservar ou modificar as condições do nosso meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e da produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica? Seria muito bom, porque isso é a função do saneamento básico, dá todas essas facilidades para nós, seres humanos e animais, dentro da nossa população, nosso território. Mas, infelizmente, nem todos têm esse saneamento, né, meus amores? Infelizmente, não tem. E com isso, ocasiona o quê? Lugares mais empobrecidos, mais com problemas de doença, a população precisando ainda mais de recursos das políticas públicas, vacinas, medicamentos. Então, isso não é bom para que os órgãos públicos passem para a nossa população, não é isso? E aí, meus amores, gostaram de conhecer o que a nossa água faz, e ela pode processar e ser natural e envasada? Tudo isso, meus anjos, gostaram? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero vocês até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, amores.